E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre as pessoas, que têm necessidade, muita necessidade de socialização. Queria falar aqui um pouco sobre isso porque a gente está aí num período festivo, agora vem a virada de ano, e as pessoas simplesmente não conseguem ficar longe das outras. Por que as pessoas não conseguem ficar longe das outras? Já parou para pensar nisso? Medo da solidão. Ora, mas nós aqui sabemos que você nasce e morre sozinho. Você sai no sangue da placenta, no meio da sujeira, gritando de dor, chorando, E acaba morrendo dessa forma também, quase sempre. Então, parece que você não quer vir para o mundo, mas depois que você vem para o mundo, você não quer partir dele, Tem uma frase que diz, que você leva 9 meses para sair de uma buceta e depois passa a vida inteira tentando entrar. Porque é um mundo baseado em sexo, Então, um mundo baseado em prazeres, porque sexualidade está muito além de mero sexo. Sexualidade é uma coisa diferente de sexo. Sexo é o ato, o conluio, carnal, o coito. Sexo é isso, Mas sexualidade é uma coisa que está muito além. Às vezes não tem nem muito a ver com sexo. A sexualidade está na religião, na idolatria por homens, na idolatria por seres divinos em forma de homens. Tudo isso é sexualidade, Toda vez que você ama, existe uma certa sexualidade envolvida, inconscientemente. Entenda isso, O amor na natureza foi feito para isso, os animais se reproduzirem. Entende? Então, quando você ama uma mulher, ou quando uma mulher ama um homem, ou quando um homem ama um outro homem, ou uma mulher ama uma outra mulher, o objetivo disso é sempre sexual, ainda que na homossexualidade não seja possível a reprodução, Mas existe sim o instinto sexual de reprodução. Apesar de ser pervertido, Uma coisa que não vai dar em nada, porque dois sexos, ou melhor, sexos iguais, não vão conseguir procriar. Entretanto, o que eu estou falando, a sexualidade humana é uma coisa muito mais ampla do que mero sexo. Não tem só a ver com sexo. Tem a ver sempre com idolatria. Vamos deixar isso bem claro? Sexualidade em relação, claro, ao outro, Porque o sexo sempre tem a ver com o outro. Você pode praticar sexo sozinho, Ou uma simulação de sexo, com a masturbação, mas sempre tem a ver com o outro, Mesmo que você se masturbe, você vai se masturbar olhando outras pessoas ou pensando em outras pessoas. Então, sempre dois, Sempre, ou mais. Tem o pessoal aí do poliamor, Mas o ser humano tem uma idolatria pelo próprio ser humano. Isso está intrínseco na sexualidade. Idolatrar o corpo do outro, o corpo de Cristo. Achar que o outro é divino, olha que absurdo, Mas é assim que as pessoas se comportam. Por quê? A idolatria pela sua própria imagem, isso está previsto no código genético. Animais de manada idolatram outros animais que são parecidos com eles, consigo. O ser humano não é diferente, O ser humano tem uma idolatria pelo próprio ser humano. Como costumo dizer, se uma barata tivesse evoluído e se tornasse racional como nós, íamos ter uma barata pregada na cruz, Seria um homem. Porque a barata idolatra a barata. E por que a barata idolatra a barata? Porque ela precisa procriar para ter outras baratinhas. Porque ela morre rápido. Então ela precisa procriar. E daí é que surge o amor pelo outro. Desejo de procriação, desejo de estar junto. Isso tudo é sexo, sexualidade, está por trás, Ainda que inconscientemente. Já viu aqueles pais que não gostam que filha namore?
não gosta do namorado da filha, todo namorado que a filha apresenta, o pai fica com raiva, né? Isso inconscientemente tem um cuidado sexual, né? Quer preservar para si, né? Ainda que não possa possuir porque é filha, é filho, mães também é muito comum, né? Isso é a coisa mais comum, problema com sogra, né? A mãe que acha que a outra mulher roubou o seu filhinho. Que isso é senão sexualidade? Não quer perder, não pode ter sexo com o filho, claro, nem quer, isso é inconsciente, né? Mas não quer perder, é posse, né? Sexual. Por quê? Porque o filho vai ter sexo com outra mulher, né? Então, inconscientemente, a sogra sempre traz problema, porque acha que a outra roubou o filhinho dela, né? Para ir fazer sexo. Né? E o pai é a mesma coisa. É muito comum essa sensação nos pais, né, em relação às filhas, de um certo desagrado, né? Quando a filha começa a namorar, quando começa a ter contato sexual, né? Muitos querem protelar isso, né? Não querem que as filhas namorem cedo. Cara, hoje em dia isso mudou um pouco, né? As garotas estão namorando aí cedinho, né? Mas existe sempre esse interesse. Então, uma amizade muito forte, né? Que ele é querer colar corpo com corpo, se abraçar, né? Isso também é muito comum nos esportes, né? O nego adora que aconteça o gol para poder agarrar o outro, né? E tem a licença poética para agarrar o outro, sabe? Com aquele fervor sexual, entende? É uma catarse, né? Então o ser humano está sempre com essa necessidade do outro. E o fundo disso, né? Quem conhece psicologia sabe que é um fundo sexualizado, sexual, né? Desejo de estar com outro. Para quê, né? Para se proteger, claro, né? Animais de manada andam em grupo, para se proteger, mas também por amor. É nos grupos, nos agrupamentos, é que acontece o sexo, né? Acontecem as uniões. Tanto é que quem não tem muita atividade social vai ter menos probabilidade de ter sexo. Né? Quem se isola, né, por timidez ou por opção. Algumas pessoas têm problemas de relacionamento, não conseguem se socializar bem, né? E existem certos travamentos, a pessoa se sente muitas vezes tímida, ou se sente feia, ou se sente incapaz, né? Para ter um relacionamento com uma pessoa. E aí essas pessoas muitas vezes sofrem, né? Quem se isola por opção quase sempre vive melhor, muito melhor, né? Do que quem está socializando. Mas quem se isola por uma restrição, por uma doença, por uma incapacidade, sofre muito, né? Porque queria, no fundo queria ter esse relacionamento, ter sexo e por causa do isolamento não consegue, né? Isso aí tem que ser tratado, se a pessoa está se sentindo sozinha, se a pessoa sofre, isso tem que ser tratado, né? Isso tem que ir para terapia ou até para psiquiatria. Mas, né, nós já socializamos muito, né? E aprendemos que, no fundo, isso é uma necessidade de copiar comportamentos, né? Animais de manada copiam comportamentos. Os iguais sempre andam juntos. Você não vai ver leão andando com elefante, né? Nem crocodilo andando com, sei lá, com antílope. Cada um no seu grupo, né? É por representação, né? Por imagem representativa. Então as pessoas estão sempre buscando os seus iguais. É aquela história, né? Ai, meu filho, evite andar em más companhias. Mas, quer dizer que as companhias são mais, o seu filho não, né? Ora, não existe essa questão de má companhia. Né? Você se une sempre com os seus iguais, para aqueles que te atraem, né? Então, né? Ai, má companhia, isso não existe, né? É você que busca o que é parecido com você, o que você deseja, né? Você encontra isso representado nas pessoas. Isso faz as pessoas se unirem. E isso gera afetividade. E essa afetividade pode levar a sexo. Então, o mundo, né, Matrix, ela é um local coletivo, ela é um local de muita sexualidade, é um local onde existe um culto, né, uma idolatria à figura humana,
Existe um terror e um medo da solidão, quando na realidade, como eu falei antes, todos nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Né? E é muito complicado a pessoa que não consegue viver sozinha, né? A pessoa que não consegue compreender que está sozinha no mundo. Aí ela vai sempre estar voltada para o mundo exterior, né? Para a necessidade do outro. Como eu falei, relacionamento, dependência emocional, afetividade, isso traz muito sofrimento. Gasta-se muito dinheiro, né? Você sozinho, você se vira muito bem, né? Essa viagem ao longo da vida, se você aprender que você é um guerreiro solitário, né? Se você aprender a ter independência financeira, afetiva, né? Emocional em relação às pessoas, você ganha muito poder, né? Isso é importantíssimo para que você também pare para pensar, consiga ter o seu momento de relaxamento, seu momento de silêncio. As pessoas não valorizam o silêncio. Pode ver, né? Quando uma pessoa está no ambiente, a primeira coisa que ela faz, se tiver silêncio, é ligar um rádio, ligar uma televisão, né? Ou começar a falar, conversar. As pessoas não conseguem, são tagarelas mesmo, né? As pessoas não conseguem apreciar o silêncio. Eu acho que quanto mais intelectualizado você é, mais você aprecia o silêncio. Né? A conversa necessária, no momento necessário, não ficar jogando conversa fora, né? Não ficar falando bobagem, fazendo fofoca. Falar quando for necessário, conversar quando for necessário. Isso é evolução. Mas o ser humano não é assim, né? O ser humano gosta de barulho, de baderna, de muita gritaria, muita confusão. O ser humano adora barulho, você vê até em comemorações, né? O que o ser humano faz? Explode, né? Gosta de explodir as coisas. Eu não consegui entender isso, né? O ser humano comemora explodindo, né? Fogos, fazendo barulho. E aí, né? O papo aqui hoje é esse, né? É que as pessoas que estão na coletividade, né? No pensamento de manada, copiam comportamentos. E quando você copia o comportamento dos outros, você está fadado a cometer os mesmos erros dos outros. Né? Quando você copia o comportamento do gado, que a gente sabe muito bem que comportamento de gado não é consciência, comportamento de gado serve a Matrix, né? Não pensar, não parar para pensar, é servir a Matrix. Né? Parar para pensar é desenvolver consciência e servir a si próprio. Chega essa historinha de cristianismo que eu tenho que ajudar as pessoas. Não tem obrigação de ajudar ninguém, não, cara. Já faço minha parte, né? Você trabalha, você tem o seu dinheiro, você ainda tem que ajudar, ficar dando dinheiro pros outros, pô. Teve um comentário aí que o cara falou isso, né? E a única coisa que ele não concordava é com essa questão do egoísmo. Ai, que tinha muito bichinho sofrendo, muitas pessoas sofrendo. E o Kiko? E o Kiko? E o que tem a ver com isso? E o que eu tenho a ver com isso? Sofrimento dos outros. A gente aqui é antinatalista, né? É o pensamento individual. Se você não serve a Matrix, você começa a se afastar dos desígnios da natureza. Você se torna artificial. Você se torna uma consciência apartada do gado. Aí, isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso é o comportamento coletivo. Né? Gato brigando por causa de sexo. Né? Por causa de território. Os cachorros, é isso, comportamento animal, né? É o comportamento de manada. É isso que nós vemos na nossa sociedade. Por isso que existe muito sofrimento. Que um gato copia outro gato, o cachorro copia outro cachorro, o leão copia outro leão. São animais, pô. O ser humano copia outro ser humano. Então é animal também, né? Irracional, a maioria do tempo. O comportamento humano é um comportamento irracional, guiado por emotividade, sexualidade, afetividade. Tudo isso aí é campo emocional. Quando é que a sociedade vai melhorar? Quando nós pararmos para pensar. Quando é que a sociedade vai melhorar? Quando a gente for mais egoísta. Você não entende isso, né? O que é ser egoísta? É cuidar do próprio rabo. É isso, não ficar criando sistemas, né, de pobreza, sistemas desiguais para depois ter que ficar um cuidando do outro. Porque muita gente lucra com isso, né? Existe muito poder para aquele que dá. Existe muito poder para aquele que oferece
proteção. Nós não estamos vendo na geopolítica aí, né? Estados Unidos oferece proteção para vários países. Não permite que esses países desenvolvam, muitas das vezes, uma bomba atômica ou uns sistemas que vão dar mais autonomia para esses países. Não, deixa que eu cuido de você. É isso aí. O poder está nisso, né? Cuidar do outro, não deixar o outro evoluir, não deixar o outro se virar, né? Aí existe uma política, né? Principalmente aqui nesse país, de mendicância, né? De manter o indivíduo numa condição miserável. É Bolsa Família, é assistencialismo. Quando é que nós vamos nos tornar egoístas? Quando é que o próprio Estado vai se tornar egoísta? A ponto de cuidar de si próprio, né? Cada um cuidando de si. Isso sim seria um Estado saudável. Não essa consciência de gado, né? Toda hora, né? Aí vamos ajudar as criancinhas. Mas ninguém para de trepar e de mandar botar filho nesse mundo, né? Cada dia está nascendo mais e mais pessoas nesse mundo. Cheio de doenças, crianças. E eu, que sou antinatalista, é que tem que bancar isso aí? Sinto muito, né? Sinto muito. Quem gosta desse sistema, que banque. Eu não vou bancar filho de ninguém. Foda-se se está sofrendo. Não fui eu que fiz. Não fui eu que criei essa situação. O que eu tenho que resolver? Não é? Então, essa parte, né, de repetir comportamento é terrível, é perigoso isso. Porque o ser humano se torna nada além de um leão, copiando outro leão. Sem capacidade de desenvolver nada melhor do que isso. Isso é o comportamento de manada, né? É por isso que as pessoas têm tanta necessidade das outras, para ficar copiando, né? Para ficar se refletindo, se espelhando no outro. Isso são os grupos, isso é a separação. Isso não é união, né? União está em um. Separação, né? É que tá em dois, né? Tá no par, né? Nos pares. Isso é separação, isso não é união. União é unidade. Você não vai conseguir unidade com 2, 3, 5. Unidade é com um, filho. Entenda. Né? Todo lugar que existem aglomerados de pessoas, grupos, isso é separação, são classes, né? Que se criam dentro da sociedade, copiando comportamentos que a própria elite impõe através da mídia, através da religião, dos mitos. Sempre essa questão da idolatria, né, ao outro. O maior espetáculo para o homem é o próprio homem. Isso é diferente de um leão, de um cachorro, de um gato? Não é diferente. Diferente é ser egoísta. Egoísmo não é... É diferente de ganância. Ganância é outra história. Egoísmo é diferente de maldade, de querer prejudicar os outros. Isso não é egoísmo, isso é maldade. Isso é ganância. Não é? E egoísmo é diferente de altruísmo. E egoísmo é pensar em si, e pensando em si, você não dá trabalho para os outros. Você se cuida, você é autônomo, né? Altruísmo não. Altruísmo é querer manter o outro sempre na coleira. Manter o outro sempre onde está. Não deixar evoluir, né? Eu sou a favor de ensinar a pescar e não dar o peixe. Às vezes é necessário, né, no momento de emergência, ajudar sim. Mas isso não pode ter uma continuidade. É ajuda emergencial. E depois o indivíduo tem que aprender a lidar, a se virar sozinho. É o que nós vemos na sociedade de gado, né? É um assistencialismo, é o altruísmo, são as igrejas, religiões, mantendo o indivíduo na condição miserável, dando comida, fazendo ações sociais para ter retorno financeiro, retorno em termos de marketing, retorno em termos de doação. Ninguém ajuda ninguém por nada de graça, não. Isso é idiota, né? E os religiosos não têm nada de idiota, são muito espertos, né? Estão aí para faturar na obra de Deus, né? E a gente tem que conversar sobre essas coisas. Esse canal aqui não é para qualquer um. Esse canal aqui é para pessoas que decidiram ser egoístas, assumir o seu egoísmo, assumir que você é mal, mesmo quando você quer ser bom, você acaba sendo mal, porque é o poder sobre o outro que está inferior a você, né, financeiramente, ou intelectualmente, ou culturalmente, seja o que for. É um poder que corrompe.
O poder de querer ajudar, né? Para poder tomar algo de volta. Então, eu não sou nenhum monstro, claro, né? Eu entendo que certas pessoas precisam de ajuda. Então, ajuda emergencial, né? Vamos ajudar a pessoa a se levantar, ajudar a pessoa a caminhar com os próprios pés. Durante um tempo você ajuda, depois você solta. E tem que deixar bem claro isso para a pessoa, né? Eu estou aqui te dando um apoio temporário para que você aprenda a caminhar com as próprias pernas e pare de fazer filhote. Esse mundo aqui só vai de mal a pior, né? Por causa disso. As pessoas não têm condições nem de bancar a si próprias. Querem ficar arremessando filhote nesse mundo. E a gente fala isso aqui, claro, né? A religião vai contra. É crescíveis e multiplicáveis. É foda-se. Cidades com crescimento desordenado, né? Sem nenhum planejamento urbano. Gera o quê? Favela, crime. Cada vez mais filhote nascendo no meio do crime. Cada vez mais criminoso. E o Estado não sabe o que fazer. O governo não sabe o que fazer. Porque o governo não é egoísta. O governo não trabalha por si. O governo, o papel do governo não é dar autonomia, é dar assistencialismo. Pro inferno que a própria sociedade cria. Por quê? Está sempre copiando comportamento. Tem a frase pensar fora da caixa, né? É isso. Pensar fora da caixa é não copiar comportamento. É ter um pensamento, pensar fora da curva, né? É simplesmente ter essa capacidade de pensar diferente do coletivo. Observar que o coletivo ele é sempre uma manada controlada por alguém. Se você está nesse coletivo, nessa coletividade, você também faz parte disso. Né? Você é um burro de carga e não sabe por quê. Não sabe por que sua vida não muda, não sabe por que nada melhora, só vive reclamando, né? De uma situação que você mesmo aceita. Gado, né? Ainda bota filho no mundo para se fuder mais ainda. Onde come um, come dois, isso é conversa de pobre, de miserável. Né? Onde come um muito mal. Você bota 2, 3, acabou toda a qualidade, acabou todo o conforto, acabou tudo. Acabou sossego, acabou silêncio. Então a gente está aqui para falar nisso. Né? Nós representamos o sinal pirata dentro dessa Matrix. Nós ainda somos pequenos, por isso não somos alcançados pelos radares. Né? Por isso talvez não cresçamos muito. Se crescermos muito também, não sei, né? O que poderia acontecer, porque ia se tornar algo também muito coletivo. Toda coletividade é burra. Toda unanimidade é burra, tem essa frase, né? Por quê? Porque unanimidade é comportamento de massa. Todo mundo pensa igual, né? Todo mundo vai copiando comportamentos, é porque tem alguém por trás disso, né? Orientando. É a figura do pastor conduzindo as ovelhas, não é isso? Isso é o maior símbolo da Matrix, religião. E religião tem tudo a ver com sexualidade, com idolatria por homens, com idolatria por corpos humanos. Entende? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando nesse ícone aqui, já se inscreve no nosso canal automaticamente. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar recebendo os novos vídeos aí, as novidades, as notificações. E se desejar, seja membro do nosso canal.